Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero dar continuidade à nossa aula de conceitos computacionais introdutórios, iniciado na aula anterior. Nesta aula eu quero abordar os temas linguagens de programação brasileiras, computador, ciência da computação, por que programar, lógica de programação, ações computacionais e para aprender a programar o que é necessário. Tudo isso, como a aula anterior, eu vou fazer de uma maneira introdutória e simplista. Em relação a linguagens de programação, temos que computadores devem ser programados. Se um computador não tem um programa, ele não presta para absolutamente nada. A programação é uma forma de conversa entre o ser humano, habilitado tecnicamente, e um computador, que é realizado por meio de uma linguagem de programação. A propósito, qualquer conversa é feita por meio de uma linguagem. Se estamos aqui conversando, eu e você, mesmo que eu não esteja lhe vendo, você não está vendo o meu rosto, mas está ouvindo a minha voz. Eu estou usando uma linguagem. Essa linguagem é o protocolo de comunicação que estamos usando, aquela mesma teoria de comunicação que vimos na aula anterior, estudada por Claude Shannon. Então aqui nós vamos ter que conversar com o computador e vamos precisar de uma linguagem de programação. E assim como temos diversas linguagens para nos comunicarmos no mundo, assim também temos no universo computacional. Podemos conversar humanamente em português, inglês, alemão, francês, japonês, em vários idiomas. Num computador não é diferente. A única diferença é que no computador, qualquer linguagem de programação está sempre codificada com termos em inglês, mas são linguagens completamente diferentes uma das outras. As linguagens para programação elas podem ser classificadas em duas categorias muito básicas, de baixo nível ou de alto nível. A categoria baixo nível é uma forma de comunicação no nível da própria máquina. É uma forma escrita com código binário ou mesmo com um tipo de linguagem chamada assembly. Já a comunicação de alto nível é feita por meio de palavras do idioma inglês. Cabe aqui uma observação que mesmo as linguagens brasileiras, que eu vou mostrar daqui a pouco na nossa aula, essas linguagens nacionais, elas são codificadas com termos em inglês. Isso decorre porque na aula anterior nós vimos que o pai do computador é Charles Babbage, e ele era um matemático, filósofo e cientista inglês. Então, o pai do computador, a invenção do computador, ela advém da Inglaterra, de um cientista inglês. Por isso, os termos usados nas linguagens são nesse mesmo idioma. Por exemplo, vamos ver aqui um programa escrito usando linguagem de máquina com opcodes. Opcodes são os códigos de controle de um processador. Nesse caso, eu estou usando aqui um opcode do modelo da Intel, do processador 8086, que foi usado, por exemplo, para fazer o primeiro computador pessoal da IBM, o IBM PC, que vimos na aula anterior. Eu não estou interessado aqui nesse momento que você entenda o que está escrito. É apenas para você ver que temos um código de programa codificado em números hexadecimais, olha, B4, 09, BA 0901, CD, C1, isso são números hexadecimais. É uma maneira de se programar um computador. Essa forma não é uma forma muito simples, ela é uma forma que exige um conhecimento técnico bastante profundo. No entanto, se você desejar se aprofundar com isso, aqui no nosso canal eu tenho um mini curso sobre Assembly nesse padrão 8086. Depois desta aula, se você tiver curiosidade, você pode acompanhar e fazer até os exercícios. Não é uma coisa muito difícil, mas é bastante diferente. No entanto, eu gostaria que você deixasse essa aventura para quando você terminasse esse curso de introdução computacional que eu estou fazendo e outro curso da parte que envolve programação. Como essa forma de escrita em opcode não era muito amigável, foi desenvolvida uma forma mais amigável, chamado Assembly. No código Assembly, nós temos, em vez de usar, por exemplo, o código B4 em hexadecimal, esse B4 significa o move AH, que está aí ao lado direito. Então veja que o Assembly é mais amigável, porque eu estou usando termos que são siglas de algum comando em inglês com alguma ação computacional. Isso foi um grande avanço
na época, mas também um limitador na aprendizagem de algumas pessoas. Isso é um modelo em baixo nível. Vejamos então um exemplo desse mesmo programa. E aliás, esse programa está escrevendo a palavra mundo na tela, só isso. E a palavra mundo, ela está codificado aqui do lado direito, ali onde está escrito palavra DB. 6D é a letra M, 7.5 é a letra U, 6Z é a letra N, 6.4 é a letra D, 6F é a letra O. E o 2.4, que são números hexadecimais, está indicando que é o fim desta mensagem, que a partir daí a mensagem mundo está terminada, não tem nada à sua frente. Isso não é muito amigável. Aliás, esse código 6D, 75, 6E, 64, 6F é o mesmo número da tabela ASCII que falamos na aula passada. Só que na aula passada eu mostrei os códigos da tabela ASCII em decimal e não hexadecimal. Vejamos então agora o mesmo exemplo do programa codificado na forma binária. Aquele código em hexadecimal internamente fica exposto dessa maneira. Então aquele B4 é esse número aí, 10110100. Se você pegar o número B e o número 4 hexadecimal e convertê-lo para binário, você vai ter 1011 para o B, 0100 para o 4. Então, internamente, é isso que um computador entende. Tudo que eu escrevo no computador, seja alfabético ou numérico, qualquer comando, qualquer ação, vai ser convertida para uma linguagem binária, que é a linguagem da máquina. E nós, seres humanos, não somos preparados, no geral, para esse tipo de comunicação. É um protocolo de comunicação que para nós não é muito familiar. Então, para trazer isso ao universo familiar, vários cientistas da computação desenvolveram linguagens de programação. Por exemplo, linguagens de alto nível. Aqui eu tenho um programa que vai escrever a palavra mundo codificado na linguagem Pascal. Então, program, exemplo, ponto e vírgula, é um código em Pascal. Begin, início do programa. Esse write é para escrever, escreva a palavra mundo. Veja que lá na linguagem de máquina eu usei o código 24 para dizer que a mensagem começava e terminava, e aqui eu uso aspas simples para abrir a palavra e aspas simples para fechar a palavra. Então, a palavra mundo está entre aspas simples. Muito cuidado com esse termo, aspas simples, porque isso está correto, mas falar aspas duplas, por exemplo, ali em cima, exemplo de programa em linguagem de alto nível, Pascal e C, a palavra está em aspas duplas, não são aspas duplas, são, nesse caso, aspas inglesas. Então a gente usa o termo aspas simples, e aí as pessoas acabam usando aí o termo aspas duplas porque as aspas simples existem, então a outra deve ser dupla. Quando a gente não sabe o nome de uma coisa, a gente acaba dando nome para essas coisas. Mas o nome correto para as aspas chamadas de duplas são aspas inglesas. E esse tipo de aspa, cada país tem a sua regra para definir aspas para o seu texto. Então a gente tem regra para o espanhol, tem regra para a língua portuguesa, para cada idioma tem a sua regra. Normalmente a gente acaba usando, por influência, muitas aspas inglesas, até mesmo no idioma português. Então, veja, voltando aqui ao assunto, veja que eu tenho aqui um código de programa escrito com termos em inglês, que é muito mais simples e mais fácil do que, por exemplo, escrever um programa usando opcode, ou linguagem binária, ou mesmo Assembly. Mesmo Assembly sendo mais fácil que o opcode, ele não é tão fácil quanto escrever aqui um programa em Pascal. O Pascal é uma linguagem que foi feita na Suíça, uma linguagem europeia. Então, begin, end, a Suíça não fala em média inglês, né? E aí a linguagem desenvolvida está usando o seu código em inglês, porque é aquilo que eu falei há pouco sobre a invenção, né? O pai do computador era o inglês. Então, nada mais justo do que qualquer linguagem de programação seguir a ideia, né? A base da invenção e do seu inventor. Vejamos então agora esse programa codificado na linguagem C. Então você vai ver que Pascal e C têm diferenças. Mas essas diferenças não impediram de eu escrever um programa também de forma bastante simples. Por exemplo, a palavra mundo em linguagem C, ela é grafada com aspas inglesas, e em vez de usar o write, eu uso printf, né, que é print
escrever esse conteúdo na tela. Os demais detalhes eu não vou entrar muito no mérito, mas o begin, por exemplo, do Pascal é o abre-chaves. O end do Pascal, aquele end ponto, fica traduzido como fechar as chaves na linguagem C. Então, na prática, o que eu preciso aprender quando eu vou escrever um programa de computador é pensar o programa, é a lógica, é o pensar computador. Pensei a lógica, eu vou apenas expressar ela usando um protocolo de comunicação, que é uma linguagem. Não adianta eu escrever um programa C num compilador Pascal. Eu vou ter que usar a ferramenta adequada. Então, por exemplo, para escrever Pascal, eu preciso de um compilador. O compilador é o programa que eu uso para escrever um programa. Então, assim, se você quer escrever um texto, você usa um processador de texto. Se você quer fazer uma comunicação de correio eletrônico, você usa aí um seu sistema aí que gerencia os seus e-mails. Se você quer realizar uma tarefa de entretenimento, um jogo, você tem que ter esse jogo instalado no seu computador ou ter acesso ao jogo em algum lugar aí na rede. Então, se eu quero programar um computador usando uma linguagem, eu tenho que ter instalado no meu computador a ferramenta específica para essa linguagem. Então, existe um compilador para a linguagem C, um compilador para a linguagem Pascal, um compilador para a linguagem que você deseja trabalhar. Há também alternativas, existem compiladores e existem também interpretadores. A diferença entre eles é que o compilador gera um programa executável e o interpretador executa o programa no ambiente que ele abre para você trabalhar. Tirando isso, você vai escrever o programa e o programa vai ser executado no seu computador. Vamos falar agora um pouco das linguagens de programação brasileira. A primeira linguagem que se destacou no Brasil foi em 1984 a linguagem Lua. Muita gente ainda não conhece a linguagem Lua, mas ela é conhecida no mundo inteiro. Ela é usada em vários países. Inclusive, ela é usada na produção de muitos jogos. Muitos dos jogos que você usa no computador, se você gosta de jogos, muitos deles têm código escrito em linguagem Lua. E isso é praticamente desconhecido. Mas a linguagem é bastante popular fora do Brasil. Outra linguagem que tem um certo destaque é a linguagem Go, de 2003. Aqui eu estou deixando os endereços dos sites onde você encontra maiores informações sobre essas linguagens. Além da linguagem Lua e Go, nós temos ainda uma linguagem que praticamente abalou a estrutura aí no mundo da computação, chamou muito a atenção, chamada Elixir. A Elixir ela foi feita em 2004, enquanto a linguagem Lua e Go segue um princípio imperativo, Elixir segue um princípio declarativo. É uma linguagem voltada para as ações funcionais. É uma linguagem que está muito bem cotada no mundo todo. Então nós temos hoje 4 linguagens de programação brasileiras. Vou mostrar a quarta para você aqui em seguida. Dessas 4, 2 que são bastante conhecidas, muito conhecidas, é Lua e Elixir. O Go e a linguagem Rum, aqui Rum não é Rum de correr, é Rum da bebida, né? É 2018, não são linguagens com a mesma visibilidade de Lua e Elixir, mas são linguagens bastante importantes. Rum, inclusive, é uma linguagem brasileira que trabalha com o princípio da linguagem Lisp, ou seja, também é uma linguagem declarativa. Então, o curioso é que nós temos hoje, reconhecidamente no mercado mundial, 4 linguagens de programação, 2 com princípio imperativo, que é Lua e Go, e 2 com princípio declarativo, que é Elixir e Rum. Numa outra aula, eu dou maiores detalhes sobre o que é imperativo, sobre o que é declarativo, porque isso será a base, inclusive, da condução da sua aprendizagem nesse mundo da programação. Vamos falar um pouco agora dos exemplos da palavra mundo escritos em Lua, Go, Elixir e Rum. Veja que a palavra mundo está grafada entre aspas inglesas. Cada um tem um estilo. Em Lua eu coloco IO, write, em Go print, em Elixir IO, aí o IO em maiúsculo, diferente do Lua com o ponto purchase, e print também em Rum, só que no Rum, a palavra print mundo escrita entre
parênteses. E lá no Boo não tem nenhum parênteses. Então cada linguagem tem a sua especificidade. Na prática é isso que eu tenho que aprender de uma linguagem X para uma linguagem Y. Como é que eu escrevo a ideia da programação? É isso que eu vou aprender numa linguagem, não é mais programar. Você aprende a programar uma única vez. Você sabe programar, você só tem que expressar a sua ideia, isso que está na sua mente, de uma forma concreta, num plano chamado computador. Então aqui nós temos aí os exemplos. Veja que os códigos estão, os seus comandos principais, o write, print, puts, estão em inglês, porque os computadores são uma invenção dos ingleses. Vamos falar agora do conceito computador. Na aula passada eu já fiz uma pequena introdução, muito tosca, mas muito simples. É aquela parte de memória, nós vimos ali algumas imagens, mas agora eu quero passar alguns detalhes a mais, mas ainda não são detalhes muito avançados. Esses detalhes mais avançados sobre computador, essas questões, é assunto para uma disciplina chamada Organização de Computadores ou Arquitetura de Computadores. Aqui eu estou fazendo apenas uma pequena introdução, levando em consideração que você que está chegando não possui esse conhecimento. Vejamos o seguinte: o que é um computador? Um computador é uma máquina destinada ao processamento de dados. Ou seja, a definição mais clássica de computador que a gente encontra nos dicionários é a seguinte: dispositivo capaz de obedecer instruções que visam produzir certas transformações nos dados com o objetivo de alcançar um fim determinado. Ou seja, o computador é usado para processar dados, para gerar informações para quem quer que seja. Um computador é composto por uma série de circuitos e componentes eletrônicos integrados. Eu acredito que isso ficou mais claro a partir da aula anterior, que possibilitam a execução de uma variedade de sequências ou rotinas de instruções, que são conduzidas por um programa. Então é aquilo que a gente está falando desde o começo. Se eu não tiver um programa, o computador não adianta de nada. E esse programa ele é escrito por programadores, por profissionais que desenvolvem essa programação. Nesse sentido, vamos falar um pouco da ciência da computação. E aqui, essas definições eu estou adaptando de um site chamado Coursera. E aí você pode entrar depois nele e ver as definições oficiais. Eu fiz aqui uma compilação. Segundo a Coursera, ciência da computação é a arte de associar ideias humanas e ferramentas digitais para aumentar a capacidade de resolver problemas. Então veja, a ciência da computação é o conhecimento que eu tenho sobre a computação, é me permitir essa arte, essa habilidade de vincular as minhas ideias humanas, aquilo que está na minha mente, com as ferramentas digitais. E quando eu falo ferramentas digitais, nós estamos falando essencialmente de computadores. Um cientista da computação é uma pessoa com a habilidade de transformar problemas do mundo real em soluções digitais, ou seja, analistas de sistemas, engenheiros de software, programadores, são pessoas que conseguem transformar problemas do mundo real em soluções digitais, em programas escritos em computadores. Cientistas da computação são pessoas envolvidas na análise de sistemas, na engenharia, na programação de computadores, que é a construção desses programas. Então, estou adaptando isso do site Coursera, coursera.org. Dando continuidade ainda a algumas definições da Coursera, vamos ver o porquê programar. A tecnologia digital passou a fazer parte da vida humana desde sua saída da caverna e está presente em todas as áreas de atuação. Veja, o ser humano, ao sair da caverna, buscou alternativas, desenvolveu tecnologias para resolver, para facilitar a sua convivência com o meio. E a revolução maior nisso foi a tecnologia digital, foi a criação dos computadores. De todas as tecnologias existentes, essa foi a que deu ao ser humano maiores capacidades de alcançar o desenvolvimento de outras tecnologias. E essas tecnologias, elas atuam em diversas áreas, como saúde, economia, educação, entretenimento, indústria, comércio e muitas outras. Isso está envolvendo o nosso dia a dia. Então hoje nós não conseguimos mais conviver sem isso. Por exemplo, você hoje, ao pegar um ônibus, muitas vezes já não utiliza mais dinheiro para pagar a passagem, você usa um cartão. Ao passar o cartão, você tem ali um sistema digital validando a sua passagem.
Então nós estamos envolvidos com tecnologia. Quando você pega o seu celular para fazer uma ligação, você está envolvido com essa tecnologia. Não precisa ser um celular, se eu pegar um telefone de mesa, um telefone fixo, ao tirar o fone do gancho, eu estou disparando um programa num computador para fazer essa conexão da ligação telefônica que eu desejo. E por aí afora. E aí vem a questão, ser fluente em tecnologias digitais tornou-se importante para atuar neste mundo conectado. E, por exemplo, eu tenho 2 níveis aqui de fluência em tecnologia digital. Eu tenho a fluência no uso das ferramentas, que é no uso de programas de computador e aplicativos em smartphones e celulares. É você saber trabalhar aí com essas ferramentas no dia a dia, isso está sendo imprescindível. Mas existe a outra vertente nessa fluência, que é profissionais desenvolverem essas soluções para as pessoas continuarem usando, se conectando, se interagindo no mundo. E aí é que entra o nosso papel, o porquê programar e o porquê se tornar programador. Ter fluência tecnológica é usufruir dos recursos tecnológicos disponíveis para ampliar nossas possibilidades de produção, criação e comunicação. Então, na verdade, essas tecnologias elas não vão nos substituir. Essas tecnologias estão dando para nós condições de sermos mais produtivos, mais criativos e termos maior dinamismo na nossa comunicação. Dentro desse foco, não basta ter familiaridade com os recursos computacionais digitais. A familiaridade é aquilo que eu falei. É aquele primeiro grupo de pessoas que tem influência, elas usam as ferramentas. É preciso compreender quando, como e onde utilizá-los. Por exemplo, muitas vezes numa sala de aula, o professor está dando aula e o aluno está vendo mensagem de WhatsApp e Facebook. Ou seja, ele tem familiaridade com o recurso, ele sabe usar o recurso digital, mas ele não sabe a hora de usar o recurso digital. Ele está usando o recurso numa hora que ele está perdendo, às vezes, uma instrução, uma informação, uma aprendizagem importante, porque ele se distraiu com esta ferramenta. Então a ferramenta ela também tem o seu lado negativo, que é proporcionar facilidade de maior distração daquilo que temos. Tem pessoas hoje que ficam tão entretidas com o uso dessas tecnologias que andam na rua, atravessam a rua sem olhar, são atropeladas por carro, moto, bicicleta ou são trombadas por outras pessoas, porque estão distraídas. Então temos que também tomar os devidos cuidados para que essa tecnologia não nos traga prejuízo. Uma das formas de desenvolver fluência tecnológica é aprender a programar computadores. Então, se eu quero ter fluência em tecnologia, eu posso ter a fluência no uso ou no desenvolvimento. No desenvolvimento é com a aprendizagem sobre programação de computadores. E programar, na verdade, é criar, é ter um certo domínio da tecnologia digital e utilizá-la ao nosso favor. Na verdade, é ensinar, e veja, eu estou colocando esse termo ensinar entre aspas, porque ensinar uma pessoa é uma coisa, ensinar uma máquina é outra coisa. A pessoa interage, a máquina não. Se eu passo informação errada para uma pessoa, ela assimila isso de forma errada e vai transmitir isso de forma errada à frente. Uma máquina, se eu passar a informação errada, ou ela processa errado ou não processa. Então é ensinar, e esse ensinar tem que ser feito com um certo cuidado, uma certa técnica, por isso está entre aspas. Então é ensinar um dispositivo eletrônico a fazer algo. É uma nova forma de comunicação. É aquela comunicação entre o ser humano e o computador, um ser máquina. Então eu vou usar um protocolo, uma linguagem de programação para fazer essa comunicação e extrair os melhores recursos que um computador ou que um dispositivo digital possa me oferecer. Vamos falar um pouco então, já que estamos falando de programação, da lógica de programação. A programação de computadores ela é uma tarefa de comunicação entre o ser humano e o computador. Isso já ficou especificado agora há pouco. A questão é que essa linha de comunicação ela utiliza 2 bases conceituais de conhecimento de trabalho: a lógica computacional e a sintaxe da linguagem que eu vou usar para escrever o meu programa. Nesse sentido, a lógica computacional ela estuda como as estruturas de programação são definidas. Ou seja, para eu escrever um programa em computador, não importa se o modelo, o paradigma que eu vou seguir é o imperativo ou o descritivo, que são paradigmas diferentes, mas cada um tem a sua
as suas características, eu tenho que conhecer as estruturas de programação nesses paradigmas, nesses modelos, como elas são definidas. A lógica de computação, a lógica computacional, além de estudar as estruturas de programação que são definidas, ela objetiva desenvolver o pensamento computacional na busca de soluções. Então eu tenho que exercitar a minha mente a pensar da forma como o computador processa. Eu tenho que seguir esse fluxo para conseguir extrair os problemas do mundo externo e colocar dentro de um dispositivo digital e extrair desses problemas as soluções que as pessoas esperam da gente. Então a lógica computacional lida com a parte mental. E a parte mais construtiva, que vai expressar o programa de computador dentro do dispositivo digital, computador ou smartphone, celular, seja o equipamento que for, ela é realizada em cima, sobre a sintaxe da linguagem, a forma de escrita da linguagem. Então, quando eu vou falar de linguagem de programação, da sintaxe da linguagem, ela é o estudo das características da linguagem, da forma como as instruções são escritas e interpretadas pela máquina, que é o computador, por essa linguagem. Por exemplo, há pouco eu mostrei ali um código escrito em Pascal, o código escrito em linguagem C, o código escrito em linguagem Assembly. Cada um tem a sua forma de escrever a mesma coisa. Eu tenho a palavra copo em português, em inglês é glass, em espanhol é vaso. São palavras diferentes para representar o mesmo objeto. Então, linguagens de programação diferentes têm sintaxes diferentes e eu tenho que saber, para representar essa ideia na linguagem X, como é que eu faço na linguagem Y e na linguagem Z e assim sucessivamente. Essa questão da lógica de programação, ela vem da necessidade de programar computadores. E programar computadores é ter domínio sobre a arte de ensinar dispositivos digitais a realizarem diversas tarefas. E veja que ensinar de novo, entre aspas, porque eu não estou ensinando um ser humano, estou ensinando uma máquina. E ninguém ensina ninguém a pensar, porque todos nós pensamos. A única coisa que eu posso aprender com outra pessoa é organizar o meu pensamento. Então alguém pode me ajudar, auxiliar a organizar o meu pensamento, mas ninguém ensina-me a pensar porque eu simplesmente penso. Todos nós pensamos. Então é fundamental aprender a pensar o computador. Eu estou colocando a palavra computador aqui entre aspas, porque esse computador é a ideia. Não é o computador em si, mas a ideia. Eu tenho que desenvolver a minha ideia. E essa ideia vai ser fundamentada sobre os paradigmas computacionais, onde numa outra aula eu vou fazer uma explanação um pouco maior sobre isso. Mas eu posso seguir um modelo, né? Paradigma é modelo. Eu posso seguir um modelo mental imperativo, eu posso seguir um modelo mental declarativo. São modelos mentais diferentes, onde a estratégia de programação também é um pouco diferente, mas são formas de eu ensinar a máquina a produzir alguma solução. Para aprender a programar um computador, só é preciso duas coisas. Executar exercícios, diversos exercícios, quanto mais exercício você executar, melhor, e praticá-los constantemente. Ou seja, é não só praticar um exercício, mas depois de terminar uma série de exercícios, repetir esse exercício até você se sentir confortável com a sua aprendizagem. Porque programar não é uma tarefa muito simples, mas também não é uma tarefa impossível. Ela requer apenas uma prática constante. Muito bem, as ideias de lógica de programação que usamos vêm das mãos de uma outra pessoa envolvida na ciência, matemática, na filosofia. Nós temos aqui a figura aqui da Ada Augusta, ou Ada Augusta, como alguns dizem. Então, a Ada Augusta Byron King. Na aula anterior eu apresentei para vocês o Charles Babbage. E as ideias de programação de computadores que nós usamos hoje foram fundamentadas na máquina analítica de Charles Babbage. E eu disse na aula anterior que uma pessoa acreditou nele, foi a única pessoa que acreditou nele, e o restante desmoralizou praticamente a pessoa dele, que foi a Ada Augusta. A Ada Augusta foi a pessoa responsável por construir o primeiro software de computadores que conhecemos. Ela escreveu todo o código da máquina analítica do Charles Babbage. Ela conseguiu escrever o programa, porque o programa não precisa do computador para ser escrito. Basta eu pegar uma folha de papel e escrever um programa de computador. O programa está escrito. Agora, colocar esse programa em execução, eu vou precisar do computador. Ela conseguiu fazer a parte dela, mas o Charles Babbage não conseguiu fazer a parte dele. O interessante é que a máquina do Babbage existe hoje, um exemplar.
Essa máquina foi construída, ela foi concluída durante a década de 80 do século 20, e o interessante é que eles usam o software para a máquina funcionar escrito pela Ada Augusta. Então ela é a pessoa que idealizou tudo o que nós sabemos de programação de computadores. Não importa o paradigma imperativo, declarativo, se é estruturado, orientado, objeto, funcional, lógico, tudo isso que nós temos hoje veio das mãos dessa mulher fantástica, uma condessa e filha, né, de um dos maiores autores ingleses, que é o Lord Byron. Lord Byron está ao lado de Shakespeare, na minha opinião. Muito bem, o pensamento computacional, então, é a habilidade de resolver problemas com computadores. Então, o pensar computador, aquilo que eu digo, pensar computador entre aspas, é desenvolver esse pensamento computacional. A resolução de um problema exige análise, raciocínio lógico, desenvolvimento, depuração e validação. Então, quando eu tenho um pensamento computacional desenvolvido, eu vou ter um problema, eu vou fazer a análise desse problema, a interpretação, vou raciocinar logicamente sobre ele, tentando encaixar ele dentro do modelo computacional que eu quero seguir. Vou fazer o desenvolvimento desse programa, vou escrever o programa. Depurar o programa significa buscar eventuais erros, falhas. Não tendo falhas, o programa estando perfeito, eu faço a validação. E após isso eu faço a entrega à pessoa que vai fazer uso desse programa. Então, desenvolver o raciocínio lógico é entender as funções das diferentes estruturas de programação, que são essenciais para construir os passos necessários à resolução de um problema, que são processados por computadores. Essa é aquela parte que você vai seguir um modelo computacional e cumprir as etapas de análise, raciocínio, desenvolvimento, depuração e validação. Nesse sentido, os computadores executam ações computacionais, e na aula passada eu já falei dessas ações, que são as ações de entrada de dados. Temos ali o processamento e a saída, que vamos falar daqui a pouco. A entrada de dados, ela é o recebimento dos dados que vem do mundo externo. Qualquer coisa que você queira colocar dentro de um computador se torna dado. Dado é um elemento bastante importante na concepção de um programa. O processamento de dados é a transformação desses dados que foram fornecidos na entrada para que eles sejam usados como fontes de saída. Eu digo fontes de saída, fontes de informação, porque a saída desses dados, se forem só armazenados, eles são dados. Eles só se tornam informação quando você pega esse conjunto de dados, transforma eles num relatório, por exemplo, e faz uma análise sobre esses dados, tomando alguma decisão. Então aí você tem um elemento de geração e acompanhamento e controle de informação. Além da entrada de dados, processamento de dados, temos a saída dos dados, que na verdade é a apresentação desses dados transformados, que podem ser usados como fontes de informação ao mundo externo, após o seu processamento. Vamos ver agora o que é dito sobre aprender a programar. Existe uma lenda urbana que diz que para aprender a programar você tem que saber matemática. Então muitas pessoas falam assim, para aprender a programar computadores, o estudante precisa saber matemática. E sinceramente, isso para mim é uma lenda urbana. E como lenda urbana, essa afirmação não é totalmente verdadeira ou não é verdadeira. Quando fala saber matemática, significa, eu entendo, que é estudar a ciência matemática. Então, se eu quero saber matemática, se eu quero estudar matemática, eu vou fazer um curso na área da ciência matemática. Eu vou fazer um curso de matemática. Esse curso pode me dar a habilitação para ser um matemático e não um professor de matemática. E se eu quiser ser um professor de matemática, eu faço então a licenciatura em matemática. Aí eu vou estudar a matemática como ciência. Então, quando a pessoa fala saber matemática, muitas vezes ela está imaginando aquela matemática ensinada na escola, que apesar de ser chamada matemática, ela é apenas uma parcela, uma parte muito pequena da ciência chamada matemática. Porque ali a gente lida com alguns elementos operacionais. Então, para aprender a programar computadores, o que é necessário é ter noções de aritmética. Primeiro, aritmética, aquilo que você aprende entre o primeiro e o quinto ano de escola. Trabalhar com os números, as operações matemáticas, os cálculos matemáticos operacionalizados por números, a aritmética. Depois, a álgebra, que é aquela questão de você representar as quantidades numéricas por incógnitas.
Então, essa é a parte principal. Se você tiver um conhecimento de aritmética e álgebra razoável, você consegue aprender a programar sem grandes dificuldades. Se você souber funções e um pouco do conhecimento ali sobre teoria de conjuntos, união, intersecção, pertence, não pertence, fica melhor ainda, fica mais tranquilo. Mas isso não vai impedir você de aprender a programar. Então, isso significa saber um pouco de aritmética, álgebra, funções e teoria de conjuntos, significa que você tem noções sobre esses temas matemáticos. Ter noções está muito longe de saber matemática. Então, quando a pessoa fala que tem que saber matemática, ela fala isso porque ela não tem muitas vezes a noção de que na vida escolar até o ensino médio, o que a gente estuda de matemática são as ferramentas que proporcionam o desenvolvimento do raciocínio matemático. Então, as aulas de matemática na escola, elas servem para nos ajudar a desenvolver nosso raciocínio abstrato. Essa é a finalidade dela nos cursos de formação básica e ensino médio. Aí você gostou desse assunto, você pode estudar a ciência matemática e se tornar um matemático de profissão, se assim desejar. Então, ter noções é uma coisa, saber é outra. O estudante necessita ter excelente conhecimento de interpretação. Isso ninguém fala, né? Para aprender a programar, você tem que saber interpretar. Interpretar, por exemplo, um texto, saber ler um texto, saber ler um problema, saber separar as partes do problema. Essa é uma estratégia muito mais importante para aprender a programar no computador do que saber, basicamente, fazer operações matemáticas. As operações matemáticas, elas são importantes, mas se você não interpretar, por exemplo, um problema na área da matemática, tem um problema, te dou um problema, você não interpreta o problema, mesmo sabendo fazer as operações, você não consegue resolver, porque você não interpretou. Então, para aprender a programar, o que eu preciso desenvolver melhor é a minha interpretação de problemas, de textos. Isso é mais importante do que as operações aritméticas. Conheço pessoas que tinham dificuldades em matemática e quando foram aprender a programar, por incrível que pareça, desenvolveram as habilidades de cálculo matemática porque o computador proporcionou para ele uma visão matemática que ele não conseguia ter na sala de aula. E ele veio e falava, nossa, professor, estou conseguindo enxergar alguns detalhes matemáticos, porque eu consigo fazer aqui, jogo os dados, coloco ali uma fórmula como um processamento e eu vejo o resultado. Eu achei isso bastante interessante. Então, isso mostrou para mim que matemática e programação têm algo a ver, mas não da forma que as pessoas falam. A menos que eu for me dedicar para uma programação mais científica, aí o conhecimento matemático fica um pouco mais necessário. Mas se for um conhecimento matemático mais superficial, você também conseguirá fazer a programação de computadores, pode confiar nessa informação. Chegamos ao fim desta aula, espero ter ajudado mais uma vez. O material usado foi adquirido no site fppt.com a partir do modelo Matrix. Obrigado por sua atenção, seu prestígio e até a próxima. Fui!